Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar em pé. Hoje nós vamos iniciar o estudo da carta aos Romanos. Como eu falei para os irmãos, terminamos Provérbios e agora vamos para Romanos. E antes de nós entrarmos nas questões doutrinárias de Romanos, nós vamos fazer primeiro uma introdução, que começar em Atos, no capítulo 2 e o versículo 10. Hoje nós vamos fazer a introdução ao estudo da carta de Romanos. Atos 2:10. É um versículo só, eu vou ler e os irmãos repitam, por favor. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Veja que a tradução de vocês tem uma informação tanto de judeus quanto de prosélitos. Nós vamos estudar sobre isso. Vamos fazer uma oração antes? Senhor Deus, em nome de Jesus, te louvamos, agradecidos por esta noite. Meu Deus, uma noite fria, mas o Senhor concedeu graça, vida, saúde, para que nós aqui estivéssemos, para louvar o teu nome, adorá-lo na beleza da sua santidade e também aprender da tua palavra que é santa, é rica, é preciosa, é o alimento para as nossas almas. Em nome de Jesus, ó meu Rei, eu te peço a graça do teu Espírito para podermos desfrutar de tudo quanto a tua palavra tem para nós nesta noite. Tira todo o impedimento, todo embaraço, todo o espírito, meu Deus, de distração e nos concede graça para prestarmos atenção na tua palavra, nos alimentarmos dela, Senhor, com bastante gozo, com bastante alegria em nossos corações. Ó Espírito Santo, toma a direção, meu Deus, desse estudo, que cada vírgula, cada palavra, cada frase, cada sentença aqui proferida tenha a tua direção e a tua inspiração. Que saiamos daqui, Senhor, com o coração cheio, aleluia, de regozijo e de alegria ao contemplarmos a tua obra e aquilo que revela a tua palavra. Em nome do Senhor, abençoa a tua igreja, o teu povo, que deixe o conforto dos seus lares para estarmos aqui, Senhor, nessa noite fria, aleluia, para ouvirmos a tua palavra. A tua palavra não volta vazia, aleluia, mas antes ela, Senhor, ela vai fazer aquilo que apraz, aquilo que foi designada, que o seu propósito seja cumprido em nós nesta noite. Em nome do Salvador, assim oramos, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é o mais completo tratado de teologia que existe na Bíblia. Ela é a mais completa de tudo o que foi escrito por Paulo, tudo o que foi escrito por outros profetas. Em Romanos deságua, Paulo explica tudo a respeito da salvação. Os evangelhos, nós temos a história, a biografia de Jesus, a morte de Jesus. Temos nos evangelhos as palavras do Senhor, mas muitas coisas que estão no evangelho ainda são incompreensíveis para a igreja primitiva, porque não tinha ainda a Bíblia. A igreja primitiva, ela foi inaugurada no ano 30, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e várias nações do mundo, de judeus, de prosélitos, estavam lá em Jerusalém e receberam a promessa, se converteram com a pregação de Pedro. Muitos daqueles voltaram para os seus lares, é isso que nós vamos ver, o contexto histórico de Romanos, a origem da igreja de Roma. Eles voltaram para os seus lares. Então, no nosso caso específico aqui, a igreja de Roma, nós lemos que havia em Jerusalém, no dia de Pentecostes, romanos, que eram judeus e prosélitos. Ouviram a mensagem de Pedro, viram o poder de Deus, e aí se converteram, e no retorno para os seus lares, quando eles voltam para Roma, eles voltam com a palavra de Deus. E em Roma tinha uma comunidade muito grande de judeus. E esses judeus, quando eles saíam dos seus lares, dos seus países, para adorar, até hoje existem os peregrinos, que eles voltam para Jerusalém para adorar, para fazer as festas, para estar nas festas. E naquela época, irmãos, os judeus, eles tinham que, pelo menos uma vez por ano,
ir a Jerusalém, peregrinar em Jerusalém. Então, nos dias das festas de Páscoa, de Pentecostes, Jerusalém ficava apinhada de judeus, apinhada de peregrinos. E nessa ocasião de Pentecostes, estavam então os judeus que vieram de Roma. Prosélitos. O que eram prosélitos? Eram judeus, eram gentios que tinham recebido a fé dos judeus, que haviam se convertido ao judaísmo. E aí eles aceitam o judaísmo, praticam a circuncisão, aceitam a viver como um judeu, se convertem ao judaísmo. E aí se tornam judeus, observando as leis, observando as práticas, as festas, lendo a Bíblia, participando das sinagogas. Eram judeus, eram gentios prosélitos que se converteram ao judaísmo. Inclusive Jesus ele tem uma palavra dura para os fariseus, que quando Jesus fala que os fariseus eles navegavam para os 4 cantos da terra fazendo prosélitos. Esses prosélitos, que eram gentios, que eram convertidos ao judaísmo, se tornavam 2 vezes mais filhos do inferno, porque eles se converteram não a Jesus, não a Deus, se convertiam a uma tradição. Então os judeus eles tinham o proselitismo muito forte. Então quando em Pentecostes, que Deus manda o Espírito Santo e a igreja é inaugurada, é fundada no dia de Pentecostes, e esses judeus que estavam na festa em Jerusalém, ouvindo a mensagem de Pedro, eles se converteram. E aí, irmãos, olha que coisa interessante. Que maravilha que é, irmãos, o Evangelho, que é o poder de Deus. Eles estavam em Jerusalém, estavam no Pentecostes, se converteram, retornaram para os seus lares, retornaram para Roma, levando o cristianismo. Eram judeus e prosélitos. E aí, irmãos, sem um pastor, porque não tinha designado ainda, os apóstolos não tinham designado ninguém para cuidar da igreja de Roma. E também, irmãos, havia muitas nações ali, muitas pessoas, e eles voltaram para os seus lares levando a palavra de Deus. Veja, irmãos, que essa obra que nós fazemos parte não é obra de homens. Isso aqui, irmãos, não é projeto de homem. A igreja, ela não é um projeto de homem. É por isso que Jesus disse que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Jamais a igreja vai acabar. Ela pode se corromper, muita gente pode se perder, muitas heresias podem entrar, como desde o início aconteceu, mas a igreja, ela é soberana. A igreja pura, verdadeira, a igreja de Cristo, a virgem, igreja do Senhor, a noiva do Senhor, ela vai até o fim. Aleluia. E quando Jesus voltar, aleluia, vai levar povo seu dos 4 cantos da terra. Então, voltando, eles retornam para Roma, sem ninguém estar comandando, não tinha um pastor presidente, não tinha uma comissão de obreiros para acompanhar esses irmãos novos convertidos. Imagina, irmãos, aqui, vamos colocar aqui em termos mais práticos. Imagina que nós estamos aqui no culto. E tem gente aqui do mundo inteiro. África, do Japão, da China, da Coreia do Norte, tem gente do mundo inteiro aqui no culto. E se converte muita gente. E eles vão para os seus lares, voltam para as suas casas, para os seus países, pregando esse novo evangelho que eles aprenderam aqui. Mas não tem pastor, não foi enviado nenhum dos apóstolos para acompanhar esse povo todo que voltaram para os seus lares. E lá, irmãos, eles pregando a palavra, sem ainda muita instrução, porque, como disse para os irmãos, nós temos o privilégio de termos a Bíblia, de termos a explicação do que foi a obra de Cristo. Eles não tinham. Eles eram judeus, eles tinham somente o Velho Testamento. Então, a fé deles era uma fé em Cristo, no Messias, mas ainda não tinha muita explicação. E aí Paulo vai começar a explicar através das cartas, a explicar o que é o Evangelho. Mas o Evangelho chegou até Roma, foi voltando aqui, a igreja não tinha nenhuma organização, e ela se reunia nas casas. Vamos ver aqui Romanos capítulo 16, verso 4 e 5. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por minha causa, e por isto lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles.
Isso. Então aqui Paulo está falando de Áquila e Priscila, do casal. A igreja estava reunida nas casas. Os historiadores dizem que o grupo, né, as casas não eram muito grandes na época, e as casas comportavam de 15 a 20 pessoas. E aí os irmãos abriam o lar, abriam as portas das suas casas para fazer os cultos. Não tinha templos, não tinha nem um pastor enviado de Jerusalém para cuidar da igreja. Então, irmãos, imagina Roma, uma cidade grande, tinha mais de 1 milhão de habitantes na época, né? Era a maior cidade do Império Romano, era Roma, uma cidade muito grande, muito rica, e por outro lado também muita gente pobre, havia muitos escravos. Os historiadores dizem que Roma devia ter mais ou menos 1.300.000 pessoas em Roma nessa época. E mais da metade disso, mais ou menos 500, 600 mil pessoas, postas de escravos, que eram prisioneiros de guerra. Aonde Roma chegava, que conquistava cidades, conquistava países, conquistava nações, faziam escravos. Muitos deles voltavam para Roma como escravo e ia servir nas casas dos ricos. Existiam muitos irmãos que eram escravos e que se converteram. Muitos escravos nessa época. E a igreja, irmãos, ela foi crescendo, a igreja ela foi se expandindo. E aí, isso, né, nós estamos falando de Pentecostes, que foi no ano 30, no anos 49 ou 50, né, os historiadores têm ainda, né, ou 49 ou 50, o imperador Cláudio, que era imperador de Roma, ele baixou um decreto, ele fez um edito para expulsar os judeus de Roma. Porque havia uma briga, havia uma dissensão dos judeus com os gentios a respeito de um tal de Crestus. Tem os documentos da época que falam assim que os judeus e gentios estavam disputando a respeito de um tal de Crestus. É bem assim que tem o documento, um tal de Crestus. E os historiadores acreditam que Crestus é o nome latino de Cristo. Então o que estava acontecendo? Os judeus estavam confrontando os irmãos gentios que se converteram. Com certeza aquela velha briga de circuncisão, de aceitar os costumes da lei judaica, e aí começaram a ter problemas por causa de Cristo. Houve dissensão, houve disputa, houve problemas, demandas por causa de Cristo. E aí o imperador, quando recebeu essa notícia, ele simplesmente mandou banir os judeus de Roma. Agora, irmãos, presta atenção nessa história. Presta atenção nisso. Manda a banir, expulsou os judeus de Roma. A comunidade de judeus em Roma era grande. Os historiadores contam aí mais ou menos mais de 50 mil judeus vivendo em Roma. Havia 14 sinagogas em Roma nessa época. E muitos dos judeus eram comerciantes, eram pessoas que estavam bem estabelecidas, como Áquila e Priscila, por exemplo, daqui a pouco nós vamos voltar neles. Áquila e Priscila, que era um casal, eles faziam tendas. O ofício deles era fazer tendas. E aí, quando veio o decreto de Cláudio, que os judeus foram todos deportados, saíram de Roma, foram expulsos de Roma, saiu muitos judeus de Roma. Agora, presta atenção nisso, irmãos. Olha a providência de Deus nessa história. Eu vejo aqui, irmãos, quando eu estava estudando essa introdução hoje, e estou estudando também na Faetade, a providência de Deus, como que Deus age, irmãos, assim, a mão invisível de Deus, ela vai preparando tudo, preparando o terreno, preparando tudo. Olha como nada, guarde bem isso que eu falo para vocês, nada acontece sem a direção de Deus, sem a permissão de Deus, nada. E tudo que acontece, irmãos, tudo de alguma maneira, Romanos 8:28, Paulo diz que de alguma maneira, tudo que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes são coisas complicadas como essa, uma deportação, né, uma expulsão. Os judeus saem em massa de Roma. Aí quando eles saem em massa de Roma, que eles estavam disputando com os gentios a respeito de Cristo, aí duas coisas acontecem. Primeiro, a comunidade de gentios, os irmãos que são gentios, convertidos, agora sem os judeus para brigar,
sem os judeus para contender, começa a crescer em Roma. Eles têm liberdade para expandir, para falar de Cristo para outros gentios. Os judeus estavam impedindo, os judeus estavam atrapalhando o crescimento da obra, ainda que eles, muitos deles tinham se convertido, mas havia uma falta de tropeço nesse caminho. E aí Deus move a mão e faz com que Cláudio expulse, o imperador Cláudio expulse os judeus de Roma. Aí foi judeu espalhado para o mundo inteiro. Nós temos notícia de um desses, um casal, esse que eu falei para os irmãos, de Priscila e Áquila, que eram comerciantes, fabricantes de tendas. Eles foram expulsos também, eram judeus, e eles foram parar em Corinto, depois dessa expulsão. Os irmãos querem ver? Vamos ver lá em Atos, capítulo 18, verso 1 a 3. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Tendas, barracas, tendas. Irmãos, olha que interessante. Priscila e Áquila e mais muitos judeus que a gente não tem o nome, que a gente não sabe, como eu falei para os irmãos, a comunidade judaica era muito grande em Roma. Aí o imperador expulsa eles. Aí duas coisas acontecem. A primeira é que os crentes gentios começam a crescer. Eles têm liberdade para crescer porque os judeus não estão ali para atrapalhar. Porque Roma era uma sociedade, tinha uma religião com muitos deuses. Eles não tinham problema de que adorasse qualquer tipo de Deus. Eles aceitavam. Adorar o Deus que quiser. Aí, aqui adora a Jeová, tá bom, é mais um Deus, pode adorar. E Roma foi tão condescendente com os judeus que deixou levantar ofertas para o templo, permitiu a adoração nessa época, de os judeus adorassem a Deus no templo, sem problema nenhum. E aí quando surge essa confusão em Roma, eles são mandados embora, são expulsos. Aí os irmãos agora têm liberdade para crescer, para levar o evangelho para outros gentios. E os judeus que são expulsos, agora temos aqui um casal que vai parar em Corinto, aonde Paulo estava. Paulo chega em Corinto, na terceira viagem missionária dele, e ele encontra esse casal, conhece o judeu Áquila e a esposa Priscila. E eles tinham o mesmo ofício, eram fazedores de tenda. E aí, judeus também, fazedores de tenda, aí Paulo faz amizade com eles. Depois, esse casal se converte e se torna grandes obreiros na obra de Deus, e depois, no ano 54, morre o imperador Cláudio. E aí os judeus, caiu o decreto, morreu, revoga o decreto de expulsão dos judeus, aí os judeus retornam para Roma, para suas antigas atividades, suas antigas profissões. E aí agora Priscila e Áquila retornam para Roma, agora retornam crentes. E aí quando eles voltam para Roma, eles abrem a casa, onde nós lemos lá vamos ver de novo, lá em Romanos capítulo 16, eles abrem a casa deles para fazer uma igreja. Romanos 16, verso 3 e 4. Vamos ler de novo. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por minha causa, e por isto lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Isso. Está vendo aqui, Epêneto já estava em Roma também. Quando Paulo escreve essa carta, ele não conhecia a igreja de Roma. Ele nunca tinha estado em Roma. Era a vontade de Paulo manifestou seu desejo de estar em Roma.
mas ainda não tinha sido dada a oportunidade para ele. A igreja lá em Roma estava crescendo sozinha, sem os apóstolos, sem Paulo. A igreja era crescente. E Paulo, no capítulo 1, ele fala que a fé dos romanos, né, dos irmãos que estavam em Roma, já tinha sido divulgado em todo o mundo. Todo mundo já havia falar da fé dos nossos irmãos romanos. Era uma igreja forte que tinha em Roma. E Paulo manifestou um desejo enorme de ir para lá. Agora, irmãos, aqui tem uma outra lição importante. Paulo diz que muitas vezes ele quis ir para Roma, mas ele foi impedido. Vamos ver. Aqui tem uma lição muito interessante. Romanos 1,13 e depois Romanos 15, 22 a 25. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos. Contudo, tenho sido impedido até este momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Veja, irmãos, aqui ele diz que ele foi e tem sido impedido. Ele manifesta o desejo de ir a Roma para compartilhar algum dom com os irmãos, para pregar a palavra, para orar, para ensinar a igreja. Como eu falei para os irmãos, não tinha nenhum dos apóstolos em Roma. Tem uma teoria que Pedro fundou a igreja em Roma. Não foi. Porque quando Paulo escreve, não tem menção nenhuma a Pedro. Pedro pode ter ido a Roma, mas depois do ano 60. Aqui nós estamos falando do ano 57. Agora vamos lá para Romanos 15, 22 a 25. É por esse motivo que muitas vezes fui impedido de chegar até vós. Contudo, agora não tenho mais o que me detenha nestas regiões, e tenho já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e por vós ser encaminhado à Espanha, logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Nesse momento, todavia, estou rumando para Jerusalém a serviço dos santos. Agora, irmãos, quando Paulo escreve a carta de Roma, ele está em Corinto. Escreve a carta de Roma e ele manifesta para a igreja que ele não pode ir até Roma. Ele quer ir, quis ir várias vezes, por muitos anos, mas nunca conseguiu ir. E o objetivo dele agora, quando ele escreve a carta aos romanos, ele estava indo para Jerusalém para levar uma oferta. Ele queria chegar no dia de Pentecostes. Em Atos conta toda a história que ele pega o navio, ele não se demora muito porque ele tem pressa para chegar em Jerusalém no dia de Pentecostes. No meio do caminho, os profetas falam para ele, né, as filhas de Filipe, as 4 profetisas, falam que em Jerusalém estavam aguardando ele muitas tribulações, e ele mesmo assim ele fala, estou pronto para ir, e ele não se desvia do seu objetivo, mas o objetivo dele era ir a Jerusalém, depois ir para Roma, e de Roma para a Espanha, para pregar o evangelho na Espanha. Nunca Paulo conseguiu chegar até a Espanha. O evangelho, através de Paulo, né, o evangelho chegou através de outras pessoas, mas não de Paulo. E aqui, irmãos, um ponto que eu quero ficar com os irmãos aqui para a nossa meditação, é esse fato de Paulo não conseguir ter ido para Roma durante anos. O que será que aconteceu? O que houve que essa porta fechou? A igreja precisava de um dos apóstolos lá. E ele era o apóstolo dos gentios. A comunidade, como eu disse para os irmãos, a comunidade gentílica dos irmãos gentios estava crescendo em Roma. Precisava de alguém para instruir. E Paulo queria visitar. Mas foi impedido por anos para chegar até lá. Por quê? Todas as coisas, irmãos, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só vamos lá para Romanos 8 e 28. Fica aqui, irmãos, uma reflexão para nós. Todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas, irmãos. Quando a gente lê esse versículo, nós pensamos que todas as coisas são apenas as coisas boas. Tudo contribui, né, para o nosso bem. Mas não. Às vezes Deus usa coisas que parecem serem coisas difíceis para a gente. Aqui, irmãos, se tratando da obra de Deus, por que Paulo não conseguia chegar em Roma? Por que
Ele fez planos para ir para Roma, mas não dava certo. Por quê? Alguns teólogos têm uma resposta muito interessante. Como eu falei para os irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é a carta mais completa em relação à teologia. Quando Paulo escreve Gálatas, por exemplo, ele escreve a carta para tratar de um problema. Os judaizantes estavam entrando na Galácia e estavam tirando a fé dos nossos irmãos gentios, dizendo que eles precisavam se circuncidar e guardar a lei, guardar as festas, guardar os anos, guardar os sábados. E aí a fé dos Gálatas já estava escorregando. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: vocês passaram muito rápido do Evangelho. Vocês se desviaram muito rápido do Evangelho. E aí a carta de Gálatas inteira é tratando desse problema dos judaizantes. Se guardava a lei ou não. A carta de Corinto, né, a igreja de Corinto, também era a resposta de vários problemas que estavam acontecendo ao redor da igreja. Agora, a carta de Romanos não tinha nenhum problema acontecendo lá. Paulo nem conhecia a igreja. Ele conhecia algumas pessoas lá. Inclusive, irmãos, esse é um outro ponto interessante. Lá no capítulo 16, eu vou só adiantar aqui, Paulo cita o nome no capítulo 16 de 26 pessoas. A Epêneto, a Priscila, a Áquila, ele vai citando, a Gaio, ele vai citando meus parentes, meus amigos, meus irmãos, meus ajudadores, meus companheiros, Febe, ele vai citando, ele cita o nome de 26 pessoas. Isso mostra, irmãos, que Paulo era um homem de relacionamentos. Antes de chegar lá na resposta para os irmãos a respeito de por que Paulo foi impedido de pregar o Evangelho em Roma, de ir visitar Roma, foi depois. Aqui, antes, meditar um pouquinho nesse ponto. Ele vai citando nomes e nomes e nomes. O capítulo inteiro ele cita nomes de pessoas. Depois, em casa, os irmãos dão uma olhada. Presta atenção aqui para não perder. Mas se você for ler agora, você vai desviar a atenção do que eu estou falando. Deixa para ler em casa. Por que Paulo, irmãos, aqui os líderes que estão aqui, os irmãos que estão em frente da obra, o líder, irmãos, ele não pode ser um déspota, ele não pode ser um líder autoritário, principalmente na igreja. O líder precisa de relacionamentos. E a igreja é composta de pessoas. E aqui, irmãos, está um problema que muita gente tropeça, de não saber lidar com pessoas, de não saber resolver conflitos, lidar com conflitos. Paulo era um homem que ele tinha os pontos doutrinários inegociáveis. Ele era firme, ele era rígido com relação à doutrina. Quando vinha as heresias, como foi o caso de Gálatas, ele rapidamente escreveu, ele tratou com dureza, mas ele era um homem dócil. Ele era um homem que sabia ter amigos, cercado de amigos. Um homem desse, irmãos, que era cercado de amigos, não podia ser um homem ranzinza, não podia ser um líder autoritário, uma pessoa que resolve tudo sozinho, faz tudo sozinho. Olha o que acontece, aquele casal que ele conhece em Corinto, Priscila e Áquila, ele diz em Romanos que eles, na tribulação do problema que aconteceu lá em Corinto, eles, até a própria vida, eles queriam dar em favor de Paulo. Olha, irmão, quem que vai dar a vida para uma outra pessoa se a pessoa é chata? Se a pessoa não peita, não honra, não valoriza? Então aqui nós temos um perfil, né, um pouquinho do perfil do apóstolo Paulo. Era um homem que sabia entrar e sabia sair. Um homem inteligente, um homem polido, culto. Ele sabia falar com reis, sabia falar com escravos. Ele sabia lidar com os seus companheiros. No começo do ministério de Paulo, irmãos, a gente vai vendo uma evolução nisso daqui. Aqui eu paro um pouquinho também para a gente pensar e analisar. Quando ele briga com o João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, aquilo, irmãos, foi bem no começo do ministério. Que ele tem aquela desavença, e João Marcos quer voltar, e depois ele
ele fala que não aceita, que uma vez que ele deixou a equipe, agora não quero mais. Então, Paulo era um líder colérico. E no começo do ministério dele, nós vemos algumas atitudes de Paulo que, com o passar do tempo, aqui, por exemplo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele está com mais de 60 anos. Então já não é mais aquele jovem cheio de ímpeto, ele não é mais aquele líder, né, cheio de mandar, como aconteceu no caso de João Marcos, como aconteceu no caso de Pedro, que ele humilha Pedro na frente das pessoas. Sendo tu judeu, vive como gentio, como é que quer que os gentios vivam como judeus? E ele fala que ele repreendeu Pedro na cara, lá em Gálatas. Agora depois, né, Paulo velho, aí vai passando o tempo, vai passando as primaveras, vão passando os verões, vão passando. Aí, irmão, cai na realidade. Poderia resolver aquele conflito com Marcos de outra maneira. Aí, lá em 2 Timóteo, ele já no finalzinho da vida dele, já estava pronto para ser decapitado. A última carta que ele escreve para Timóteo, ele fala: ao servo do Senhor não convém contender. Ser manso para com todos, benigno. Aí muda tudo. Muda completamente. Não é mais aquele líder turrão que manda, autoritário. Paulo aprendeu a ser assim no judaísmo. Já tinha um temperamento difícil. Era um homem estudado, cheio de conhecimento. E isso mostra quando a igreja surgiu, ele foi atrás da igreja até onde não poderia ter ido, até fora da jurisdição de Israel. Ele foi até a Síria, na capital, Damasco, para aprender cristão, para ir atrás de cristão, de tão bravo que ele estava, de tão intolerante que ele estava. E depois Deus usou todo esse ímpeto, essa força de Paulo para o evangelho, mas depois ele foi mudando, ele foi amadurecendo. É isso que nós estamos aprendendo nas revistas da Escola Dominical, o fruto do Espírito. Isso vem, irmãos, com o tempo, com o amadurecimento, com a palavra de Deus, ouvindo, vem vendo que as coisas não são assim. Então Paulo, voltando aqui no capítulo 16 de Romanos, ele cita nomes de 26 pessoas, sem nunca ter ido em Roma. São pessoas que serviram ele no Evangelho. Febe era a diaconisa que estava em Cencreia dá 10 quilômetros de Corinto. Febe é a portadora da carta de Romanos, ela leva a carta para Roma. E ele fala que ela era ajudadora, que é uma mulher fiel na obra. Olha, irmãos, então fica aqui um exemplo para a gente, de saber lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, saber lidar com os nossos cooperadores, os líderes que estão aqui, futuros líderes. As coisas precisam ser resolvidas e administradas com mansidão. A gente não pode, isso serve para o lar, serve para casa, serve para o trabalho, serve para tudo aonde nós estivermos. Não se resolve as coisas assim, na pancada, no grito, no braço. Não se resolve assim. Somente os tolos, né? Batemos tanto na tecla em Provérbios a respeito disso, somente os tolos resolvem as coisas assim. Porque é muito mais fácil, irmãos, dar vazão ao temperamento e bater, humilhar, como Paulo fez no início com Pedro, já briga com Pedro na frente de todo mundo, é muito mais fácil. Agora, para você resolver os conflitos, para saber respeitar as pessoas que estão ao seu redor, aí precisa de muita coisa, de muito autocontrole, precisa de muito domínio próprio, precisa de graça de Deus, de mansidão, para poder resolver os conflitos. Senão, irmãos, vai perdendo. Ninguém quer ficar perto de um líder desse. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que não ouve ninguém, que grita, que fala alto, que bate, que humilha. Então nós temos aqui um Paulo já velho, né, com mais de 60 anos, rodeado de pessoas, rodeado de amigos. E quando
ele vai preso, que ele vai para Jerusalém, Jerusalém tem aquele tumulto todo, e Paulo é preso. Ele chega em Roma depois, fica preso lá por 2 anos. Ele chega em Roma, irmãos, olha que interessante, né? O sonho dele era ir para Roma. Ele sempre quis ir para Roma, e ele vai. Jesus fala para ele que ele vai para Roma, que era mistério ele ir para Roma. Só que ele chega em Roma acorrentado, preso. O servo do Senhor chega num navio de prisioneiros. E ainda que quando ele chega em Roma, ainda ele tem o favor, né, para o cidadão romano, ele ainda tem o favor de poder alugar uma casa e ficar com um guarda pretoriano do lado, e o guarda fica ali cuidando dele, mas ele na casa com toda a liberdade. E aí os irmãos vão na casa, vão lá para Paulo poder ensinar, falar, tem toda a liberdade. Ele fica por 2 anos assim, depois ele é solto. Nessa ocasião, que ele está em Roma preso, ele escreve as chamadas cartas de prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele escreve essas 4 cartas, preso em Roma. As cartas de prisão. O tom dele, irmãos, principalmente a carta de Filipenses, é um tom, irmãos, de alegria. É um Paulo que está preso, mas a palavra está solta. Fala, eu estou preso, eu sou prisioneiro do Senhor, mas a palavra está livre. É um homem, irmãos, cônscio, embora estando preso, embora estando com a sua liberdade limitada, ele é um homem consciente da chamada. E ele é um homem feliz. Tanto é que na carta de Filipenses ele fala, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. A carta inteira ele fala, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, um homem preso. Então Paulo chegou numa estatura espiritual, né, chegou num ponto de crescimento, de amadurecimento espiritual muito interessante. E nós precisamos trabalhar também para podermos chegar assim. E agora voltando, é quando ele pede, que gostaria de ir para Roma, que ele queria ir para Roma, mas é impedido. Então os teólogos têm uma explicação interessante para isso, irmãos. Se Paulo vai para Roma, olha só, presta atenção. Se Paulo vai para Roma, e ele tem a liberdade, Claudinei, de ir lá e, como ele queria compartilhar os dons, talvez não teria a carta de Romanos. Olha só, irmãos. E quando Paulo escreve aos Romanos, Tércio, que foi o amanuense, que era o escriba, né, o secretário dele, Paulo ditando e Tércio escrevendo. Paulo, eu tenho certeza, irmãos, passou pela mente dele o que era essa carta. Que aquilo que ele estava ditando, inspirado pelo Espírito Santo, se tornaria depois, no futuro, uma carta que faria parte das Escrituras Sagradas. E a carta de Romanos, irmãos, é a carta mais influente, que mais influenciou a igreja no mundo, foi a carta de Romanos. Influenciou Agostinho, influenciou Lutero, influenciou Wesley. As palavras que Paulo fala, quando Lutero era um sacerdote católico, ele começou a estudar a carta de Romanos. Isso que estamos fazendo aqui, estudando, versículo por versículo. Ele começou a fazer um estudo sobre Romanos. E quando ele chegou lá, que o justo viverá pela fé, aquilo entrou no coração de Lutero. As palavras que Paulo escreve, mas foi Abacuque que disse. E aquilo, irmãos, teve uma luz na vida de Lutero. Lutero saiu das trevas naquele momento por essa palavra de Romanos. E aí, quando ele termina o estudo de Romanos, alguns 3 ou 4 meses depois, ele vai lá na igreja e prega as 95 teses, que o justo viverá pela fé, que nós não precisamos pagar indulgências, que nós não temos que fazer nada para conquistar o céu, porque o céu já foi conquistado pelo sangue de Jesus para nós. O que nós temos que fazer é crer nele. Esse é o tema do evangelho da carta de Paulo, que nós teremos a justificação pela fé. E a carta toda dele, ele vai falar sobre isso. Nós não precisamos fazer nada, não há mérito em nós para conseguirmos alguma coisa. Tudo que nós temos é pela graça de Deus. Tudo que nós temos de Deus
É porque Deus quis nos dar, Deus quis revelar. E nós não temos nada de mérito, nenhum bem. E Paulo diz que Deus encerrou tudo debaixo de pecado. Essa é a história de Romanos. Paulo desenvolve o seu argumento dizendo que o mundo inteiro, tanto de judeu quanto gentio, que o judeu, ele acusava o gentio, que o gentio era o pecador, que o gentio estava errado. E Paulo coloca o judeu na mesma categoria do gentio. E disse então que Deus, ele levanta um novo povo, não é nem judeu e nem gentio, não é nem homem nem mulher, é a igreja. Glória a Deus. E quando Deus forma a igreja, esse mistério que é a igreja, aí Deus congrega judeus, gentios, livres, escravos, ricos e pobres, brancos e negros, amarelos, pardos, todos podem fazer parte desse corpo, glória a Deus, chamado de igreja. Ele vai discorrer a respeito disso. Depois ele vai falar do Espírito Santo, no capítulo 8, que Deus nos dá o Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação. Como nós podemos ter certeza que nós somos salvos? Porque Deus nos deu uma garantia, nos deu um penhor. Esse penhor é o Espírito Santo nas nossas vidas. Glória a Deus. E quando o crente ele se converte, imediatamente ele recebe o Espírito. Tudo isso ele trata na carta de Romanos. E aí, quando ele começa a ler com atenção, ele começa a mergulhar na carta de Romanos, então a nova vida acontece para Lutero. E Lutero, ele se liberta daquele jugo da Igreja Católica, daquela heresia de pagar indulgências e tudo mais, e aí acontece a reforma protestante. Olha, irmãos, através da carta de Paulo. E nós estamos aqui hoje, fruto dessa reforma, que começou com Lutero, e hoje nós desfrutamos disso. E conta a história que no avivamento do século XVIII, quando John Wesley, ele estava ouvindo alguém pregar a palavra em Romanos, aí a palavra entrou no coração dele. E aí, irmãos, o John Wesley foi um dos maiores avivalistas da sua época. E através de ouvir a palavra de Deus em Romanos. Então esse livro influenciou, essa carta, né, alguns chamam de livro, influenciou muita gente, porque, irmãos, é a carta mais doutrinária. Ela vai tratar de doutrina do começo ao fim. Como eu disse, Paulo não trata de problemas como em Corinto, como foi em Gálatas. Ele vai tratar apenas de temas teológicos. Ele vai comparar a graça com a lei, ele vai falar do Espírito Santo, e depois no final ele vai traçar um paralelo da vida prática. As pessoas que recebem o Evangelho, recebem Cristo, aí ele vai ter que traduzir isso na prática, com os irmãos, com as autoridades, com a família, com os pastores. E ele vai trazendo tudo isso para que a igreja ela vai aprendendo e vai. Então, irmãos, essa carta, quando chegou lá em Roma, que foi lida para os irmãos receberam, os irmãos foram confortados, e Paulo ainda demorou um pouquinho para chegar em Roma. Ele não foi imediatamente como ele queria. Então, eu volto aqui, irmãos, nesse ponto, e dizer para os irmãos que, fica uma lição aqui para a gente. Às vezes as coisas não são da maneira que nós queremos. Elas não saem da maneira que nós imaginamos que saiam. As coisas não acontecem na velocidade ou no tempo, no prazo que nós pensamos que deveriam acontecer. Então, nesse caso, Paulo não pôde ir até Roma para ensinar a igreja. O que ele fez? Ele escreve. Aleluia. Ele escreve. E como eu disse para os irmãos, Paulo não tinha noção do que seria esta carta. Tornaria-se escritura sagrada, que nós, tanto tempo depois, 2000 anos depois, nós estaríamos no Brasil, em Pederneiras, estudando o que Paulo escreveu lá atrás para os romanos. E quantos, nesses séculos, que se passaram, milênios que se passam, quantas pessoas foram beneficiadas com o estudo, com a clareza teológica que Paulo traz na carta de Romanos. Então, irmãos, um aspecto para a gente pensar. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas.
todas as coisas. Às vezes um atraso de alguma bênção, em alguma coisa. Eu fico pensando, irmãos, o que passou pela cabeça de Paulo? Pela mente de Paulo. Meu Deus, tanto que eu quero ir para Roma. E era necessário visitar uma igreja nova. Irmãos, a igreja, no ano 30, que foram os homens judeus e prosélitos se converteram e foram para lá. Paulo escreve aqui no ano 57. São 27 anos depois. A igreja estava já quase 30 anos estabelecida em Roma. E não tem notícia de que um dos apóstolos tenha ido lá para ensinar a igreja, para ver como é que estava a obra. A obra, irmão, andou sozinha. Isso, irmãos, é prova de que essa obra é de Deus. A igreja é de Deus. Estão querendo acabar com a igreja, estão querendo frear a igreja, irmãos. Nunca ninguém conseguiu e nunca ninguém jamais conseguirá, porque é projeto de Deus. Aleluia, é corpo de Cristo. De Cristo. Imagina, irmãos, uma cidade cosmopolita como Roma e a fé dos irmãos, muito pelo contrário, em vez de esmorecer, a fé deles era notícia do mundo inteiro. Paulo dizia assim, nós ouvimos boas notícias da fé dos irmãos que estão em Roma. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A obra vai, irmãos. Aleluia. O pastor presidente dessa obra é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E aonde a igreja vai, irmão, um irmão que chega em qualquer lugar, ali está a igreja verdadeira. Quando a igreja estava em Jerusalém, que Deus, Jesus já tinha falado, começando por Jerusalém, depois a Judéia, Samaria e até os confins da terra, a igreja ficou ainda por uns 10 anos em Jerusalém, desfrutando do Pentecostes. Até que Deus levanta uma pedra para jogar nessa fogueira, para espalhar brasa para todo lado. Essa pedra chama Herodes. Estava todo mundo lá, juntos, maravilhados, todo mundo lá. Os anos passando. E aí Deus manda a pedra chamada Herodes. Aí mata Tiago, e aí começa. Os apóstolos não saíram de Jerusalém. Olha que interessante. A Bíblia fala que nenhum dos apóstolos saiu nesse tempo de perseguição. Até prendeu Pedro para tentar matar Pedro, mas não deu certo, no capítulo 12. Mas aí, irmãos, os irmãos começaram a fugir de Jerusalém. E aonde eles chegavam, eles pregavam o Evangelho. Aí começou a dar dor de cabeça para os apóstolos, que começavam a chegar notícias. Imagina, os irmãos estavam fugindo da perseguição. Aonde eles chegavam, eles falavam de Jesus. E o povo ia se convertendo. E aí começou a chegar a notícia, os samaritanos estão se convertendo. O quê? O quê? O samaritano? Vai lá, Pedro e João, vê o que está acontecendo lá em Samaria. Aí quando chega lá, Pedro começa a pregar, os samaritanos são batizados com o Espírito Santo. Filipe, o diácono, chegou lá e pregou. Glória a Deus, aleluia. E aí começou, aí Pedro volta e fala, eles receberam o Espírito Santo igual a nós também. Deus chamou os samaritanos também. Glória a Deus, deixa a obra seguir. E aí, irmãos, Deus vai na casa de Cornélio, fala com Cornélio, manda chamar Pedro. Olha a obra como é, irmãos. Deus fala com ele, manda o anjo falar, manda chamar Pedro, ele vai te dizer tudo o que você precisa fazer. E vai chamar Pedro, que estava lá em Jope, Deus mostra para ele ter uma visão, lá no litoral, na praia, e Deus mostra para ele lá na casa de Simão, o curtidor, que ele estava lá, mostra uma visão e fala assim, você vai com eles. E quando ele tem aquela visão, bate na porta, eram os homens, servos de Cornélio, que manda chamar Pedro. E Pedro imediatamente entende que aquilo era de Deus, vai até Cesareia, chega lá, Cornélio está reunido com muita gente, familiares, esperando Pedro, e quando Pedro abre a boca e começa a falar de Jesus, eles também recebem o Espírito Santo. Pedro come com eles, cai as barreiras, cai as divisões, raça, aleluia, e uma igreja só é formada. Também chega a notícia lá em Jerusalém para os apóstolos, Pedro está comendo na casa de gentio. Pedro vem, explica o que está acontecendo. O que está acontecendo, Pedro? Não, aí ele começa a contar a história da visão, que Cornélio manda chamar, e aí
Jesus também chamou os gentios e batizou os gentios também com o Espírito Santo, o mesmo que deu para nós judeus. Glória a Deus, eles entenderam, a obra de Deus é grande, glória a Deus. Mas enquanto isso, outros irmãos fugidos da perseguição chegou em Antioquia. E esses judeus que chegaram em Antioquia começaram a pregar para gentio. Porque até então eles não tinham pregado para gentios, no máximo para samaritano. E esse caso de Pedro para Cornélio. E aí esses irmãos começam a pregar para gentios em Antioquia, na Síria. E aí os gentios começam a se converter. E aí a notícia chega em Jerusalém para os apóstolos: ó, está acontecendo alguma coisa lá em Antioquia. Os gentios estão se convertendo. Aí manda Barnabé, vai lá, Barnabé, vê o que está acontecendo, pelo amor de Deus, vê lá o que está acontecendo. Chega lá, a obra, irmãos, já estava expandindo. Aleluia, os gentios. Antioquia se tornou uma base missionária. E a coisa começou a crescer, a obra começou a crescer, irmãos. Isso não é de homens. Se fosse por homens, já teria barrado por causa dos conceitos judaicos. Mas essa obra é de Deus. Glória a Deus. E começou a crescer, começou a crescer. Barnabé manda notícia para Jerusalém, para os apóstolos, para o pastor e presidente Tiago, e falou: está crescendo, os gentios também receberam a mesma fé que nós. E aí ele manda buscar Saulo de Tarso para ajudar na obra em Antioquia, glória a Deus. E aí quando eles estão orando, o Espírito Santo fala: manda, separa para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho designado para eles. Vai mais profundo, vai pregar o evangelho para outros lugares, para outros gentios. Aí começa a obra. E a obra cresce, a obra cresce. E nesse meio tempo estava em Roma também. Da mesma maneira. A obra crescendo, crescendo. Irmãos, isso é igreja. Isso é igreja. Não é, irmãos, um projeto humano. Isso aqui não é coisa de pastor, um homem que sentou e falou: vou ganhar dinheiro. Eu vou montar um negócio para ganhar dinheiro. Eu vou montar uma coisa para o povo trazer dinheiro para mim. Não é. Glória a Deus, não é. Se fosse, já teria parado. Não teria crescido dessa maneira. Glória a Deus. Existe, irmãos, uma força poderosa na igreja. Uma pessoa ativa, viva, presente no meio da igreja. Que quando nós falamos no nome de Jesus Cristo, esse nome, essa palavra, ela tem poder para transformar vidas. Ela tem poder para mudar situações, tem poder para quebrar corações. E não é, irmãos, é isso que Paulo fala lá no capítulo 1. Não são palavras persuasiva de sabedoria humana, mas o evangelho que eu prego, aleluia, não me envergonho dele, disse Paulo em Romanos 1, 16, 17, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus. Aonde chega com essa palavra, corações são transformados, vidas são transformadas, ainda que o homem perca o controle disso, como perdeu. O homem não consiga controlar a igreja. Glória a Deus. E depois, já passados quase 30 anos, a igreja estava lá em Roma, firme e forte, crescendo. Ainda apesar de não ter a palavra completa, não ter todas as explicações como nós temos hoje, mas a igreja estava lá, adorando a Jesus, aleluia, o dono da igreja. Dono da igreja. Então, irmãos, ficamos aqui com essa introdução, só para os irmãos terem uma ideia, né, de como começou. Eu achei importante falar isso para os irmãos e não entrar direto no estudo dos versículos, para os irmãos entenderem esse contexto, que é maravilhoso isso. Olha, irmãos, que obra maravilhosa a obra de Deus aqui. Eu fiquei assim, né, estudando isso daqui, eu fiquei maravilhado de tornar a estudar essas coisas. E como Deus é maravilhoso, e como a obra, ela cresce. E não depende de homem algum, irmãos. Não depende de Pedro, não depende de Paulo, não depende de pastores, de ninguém. A obra só depende dele. Porque tudo é para ele, por ele, a ele toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a igreja. Ficamos hoje, então, só na introdução. Aí semana que vem, se Deus permitir, nós vamos entrar no estudo dos versículos.